E a live de hoje, como você estava vendo na nossa tela, nós vamos falar aí sobre a soberania de Deus e a vontade humana, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, a gente lê que tudo que Deus faz durará eternamente e sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. E para falar sobre soberania divina e a vontade humana, a gente escolheu hoje, né, o nosso amigo e irmão Yuri Shen. É um cara bem ativo nas redes sociais, sempre com posições bem definidas, sempre gerando polêmicas acerca desse assunto. E a gente traz ele para a nossa live hoje. Bem-vindo ao nosso amigo Yuri Shen. Vou adicionar o Yuri aqui na conversa para que ele possa conversar um pouquinho com a gente aí, falar sobre o seu ministério, né? E a ideia que ele tem para apresentar para a gente hoje. Só liberar o teu microfone aí, Yuri. Bem-vindo à nossa conversa. Então, eu trabalhei com a Igreja Videira, né, de Capão da Canoa aqui, pedi para me desligar, não por a igreja é muito boa, mas eu divergi em várias coisas, né, até seria meio estranho eu continuar com a minha posição ali, devido a divergências doutrinárias, eu preferi me desligar, né, embora eu reconheça que é uma igreja boa, né, e eu quero fazer um trabalho aqui voltado para apologética, né, um trabalho voltado para o expansionismo, né, que é a visão do Jung sobre o poder de Deus, pós-milenismo, tudo isso. Então, por isso que eu estou agora procurando me encaixar. Eu estou vendo aí se algum ministério, né, minha mentoria, ou se eu vou fazer algo diferente, vou ter que começar algo do zero. E eu vejo que o irmão nas redes sociais, né, Yuri, é bem ativo, principalmente nessas questões de apologética. E como é Isso. que o pessoal do seu ministério lá te recebia por essa questão? Como é que você vê, assim, como é que você acha que as pessoas te veem por essa razão, principalmente pelas posições que você sustenta, né? Porque a gente sabe que no campo da soberania de Deus, a, tem essa dificuldade. Muitas pessoas, algumas pessoas creem, outras pessoas não creem, né? Elas acham que, porque entra nessa questão do livre-arbítrio e afins. Como é que você compreende essa situação? Como é que você acha que é o correto e por que, né? Você disse que saiu do ministério por causa dessas divergências. Até que ponto essas divergências acabam afetando ou não você e o ministério? Então, o problema principal, né, que os ministérios têm com a doutrina da soberania de Deus, por não abraçar ela da maneira que ela deve ser abraçada, é uma apologética fraca. Ou seja, não consegue defender a fé apropriadamente e não tem um preparo dos membros para defender a fé. Então, os membros não têm um preparo para defender a fé porque eles não têm uma posição, digamos assim, é, bíblica, né, da soberania divina. Então, isso acaba atrapalhando a apologética na igreja. Outro problema, né, que acontece é que os irmãos eles veem a pessoa que quer fazer apologética como uma pessoa muito exaustivamente correta, né? E acha que a pessoa está fazendo isso porque, não sei, ela quer alguma coisa. Então, sempre vai ter alguém que vai acabar vendo o apologeta como uma ameaça, alguma coisa assim. Isso é certo. Então, eu decidi, não por nenhum motivo, né? Não faltou nada pastoral na igreja, mas por causa das minhas decisões, me desligar. Mas é uma igreja boa e eu recomendo para as pessoas. É uma igreja que preza, né, pela doutrina bíblica, até onde eu vi, né, bem séria, né. Mas, por ter essa posição e por as pessoas estranharem muito, eu decidi, não, eu vou começar algo do zero, mais consistente, né, e estou começando aí, né, aqui em Capão da Canoa, algo assim. Irmão, e me diz uma coisa, você acha que o fato das igrejas, né, negligenciarem um pouco esses ensinos, né, que trata da soberania de Deus, da igreja não ter uma EBD, né, mais voltada para questões de apologética, no seu ponto de vista, né, porque eu creio que você
tanto que a ideia da live surgiu para eu ver você como uma referência nesses assuntos, principalmente nessa questão de apologética. Até que ponto você acha que a igreja sofre por não abordar esses temas, ou por negligenciar esses temas, ou por abordar pouco esses temas e acabar não ensinando para as pessoas aquilo que elas deveriam saber para defender a fé delas? O que você acha que mudaria na vida das pessoas se elas compreendessem, por exemplo, tivesse uma compreensão correta sobre a soberania de Deus? Porque a soberania de Deus, ela tem problemas que eu vejo assim, quando Deus resolve seus problemas pessoais, seus problemas financeiros, quando você está orando para Deus resolver os seus problemas, você crê na soberania de Deus. Mas quando a gente entra no mérito, né, de que mesmo aquilo que é ruim, que vem acontecer com a gente ou com as pessoas à nossa volta, também faz parte da vontade de Deus, as pessoas parecem que têm uma resistência. Tanto que esse problema é abordado por vários apologistas e por vários autores, né? Como o Dr. Carson, por exemplo, como uma tensão. Então, se você puder fazer essa introdução para a gente aí. Então, eu vou dizer o que a Escritura afirma. Ela diz que Deus ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade e que nós devemos amar Ele sobre todas as coisas com todo o nosso entendimento, com o nosso coração, com a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Ou seja, a nossa mente, o nosso intelecto tem que buscar amar Deus. Ou seja, com o máximo possível que eu puder entender. Então isso envolve intelecto, né? E o Espírito Santo, ele inclina os filhos de Deus a isso, né? Não é porque eles querem ser mais sábios, não é porque eles, né, querem ser superiores, mas o Espírito Santo inclina você a adorar a Deus. Então eu creio que o fundamento da própria apologética é a adoração. Não se trata de saber a priori, mas através desse entendimento eu glorificar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus em tudo, tudo, absolutamente. Então, quando eu entendo que todas as coisas Deus faz de acordo com o conselho da sua vontade, e a Bíblia também afirma que nós devemos glorificar a Deus em todas as suas obras, e em tudo que Ele faz, e eu entendo que Deus faz todas as coisas, então eu posso glorificar a Deus, e eu entendo, e eu chego a uma revelação que é onde a glória de Deus, ela tem valor em si mesma. Como assim? Deus, a sua glória e Deus, ele tem valor em si mesmo, acima de qualquer outra coisa. Então, você chega no fundo da doxologia, que é a adoração, e você chega no mais profundo da revelação de quem Deus é, que é aquele que possui em si próprio o fim, né, de todas as coisas, no sentido em que ele é a razão para tudo. Então, por exemplo, assim, Deus, ele pode fazer isso simplesmente por sua glória. Acabou, não tem mais resposta. Porque eu não preciso mais responder, entendeu? Eu cheguei no fim. Então, a apologética, ela acaba justificando todas as coisas com a glória de Deus, né? Inclusive, o Catecismo de Westminster é certo em afirmar que Deus faz todas as coisas para a sua glória. Tudo que Deus criou para a sua glória, e que o fim do homem é glorificar a Deus, né, e adorá-lo para sempre. Então, e a vida eterna é conhecer a Deus. Então, não se trata só de uma defesa da fé, se trata da pessoa conhecer a profundidade de quem Deus é, e encontrar em Deus descanso na soberania e na graça de Deus, e também o valor e a preciosidade de quem Deus é. E eu creio que só uma pessoa regenerada pode chegar. E por isso, também por causa da carne, porque crentes também têm carne, infelizmente nós ainda não somos perfeitos, né? As pessoas veem aquela pessoa que busca a verdade da palavra de Deus mais precisa, né? De maneira mais precisa, como sendo uma pedra de tropeço, ou um legalista, mas na verdade ele busca aquilo que o Espírito Santo colocou nele, porque está escrito: imprimirei em suas mentes as minhas leis, e em seus corações as escreverei. E qual é o maior mandamento da lei? O primeiro maior mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Então, o fundamento é a doxologia, né? Se você tira isso da igreja, você tira uma parte fundacional do relacionamento do cristão com Deus, que ele deve ter com Deus. Você tira a identidade do cristão, porque você né, tem aquela ideia: quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você serve?
O meu Deus é o Deus que endurece o coração de Faraó. O meu Deus é que faz. Ele pode fazer todas as coisas, né? Ele tem todo o poder. Então eu fico confiante, a minha fé aumenta, né? No poder de Deus. Ele está no controle de todas as coisas exaustivamente. Principalmente na questão do mal, que é a questão onde todos querem diminuir o poder de Deus, né? Eu vejo a apologética hoje, na verdade, a mais consistente, ela aumentando o poder e o controle de Deus sobre o mal, porque é absurdo, né? Você tirar de Deus isso, né? E isso traz segurança também para o crente, né? Então, todas essas coisas que eu disse, e também demonstrar para o ímpio um padrão consistente, né? A resposta de Paulo, por exemplo, quem defende a minha linha de soberania de Deus e de vários irmãos, né, calvinistas, ele pode responder que nem Paulo: quem você é, homem, para discutir com Deus, né? Acaso o pedaço de barro pode contender com aquele que o formou? Então, aquele que tem essa doutrina no seu coração, encravada ali, ele vai poder responder assim, entendeu? Silenciando quem está fazendo esse questionamento, né? Muitas pessoas blasfemam a fé cristã e os crentes eles ficam quietos ali, mas a Bíblia diz que nós devemos sempre responder, né, com sabedoria aquelas pessoas. E eu acredito que essas são coisas que são privadas da igreja quando você tira a apologética, né, uma apologética precisa. Esse versículo que você cita aí, na verdade, até é uma referência que Paulo cita, que também está lá em Isaías, né? No capítulo 45, versículo 9, que diz: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro, né? Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? E eu acho que na introdução aqui a gente pode ver que que isso está de acordo com o versículo 6 e 7, né? Onde Deus fala ali que eu formo a luz e crio as trevas, promovo a luz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Que eu acho que é uma introdução que fundamenta essa nossa conversa de hoje. E eu queria começar perguntando para você a respeito desse versículo aqui, porque algumas versões, elas colocam aqui, né? Eu formo a luz e crio o mal. Eu, no caso, estou fazendo uma leitura da versão Nova Almeida atualizada, NAA, e eu queria que você comentasse um pouco esse versículo aqui, qual a dificuldade de compreender aqui, porque eu vejo que tem uma tensão, né? Trevas, mal, de Deus criar de fato o mal. O que é esse mal? É um mal moral? Como é que você lê isso aqui? Ok. Então, primeira coisa é que na antítese do texto, eu sempre fui inclinado a pensar em mal calamitoso, porque ele está falando de paz, né? Eu crio, né? Eu faço a paz e crio o mal. Porém, se você ler o contexto, você tem não só o mal calamitoso, mas você tem toda a desgraça que vem daquele mal calamitoso, que inclusive são os malefícios morais, né? E Deus, ele não está interessado em falar se é mal moral ou mal calamitoso, né? Porque o contexto, ele está falando de que não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Em Isaías, em outro versículo, no mesmo livro, ele diz assim, ó: fazei o bem, eu vou procurar aqui, ou fazei o mal para que eu saiba que vocês são deuses. Vou ver, para que eu... Por que Deus fala isso? E aí ele está falando assim: eu sou Deus e não há outro, né? Em Isaías 45:7. Por quê? Porque ele está dizendo, Isaías 41, 23, quer ver? Para você ter uma noção do que ele está querendo dizer, você precisa ler, né, o profeta Isaías ali. Vamos lá no 41, 23, é a mesma ideia. Anunciai as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei o bem ou fazei o mal, para que nos assombramos e ficamos atemorizados. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ou seja, as coisas futuras, aquelas que vão acontecer, boas ou más, façam isso, para que eu saiba que vocês são deuses. Deus está desafiando as pessoas, ou seja, eu sou o único Deus, eu sou aquele que faz as coisas boas e ruins. É isso que ele está falando. Então, ele não está especificando se é algo ruim no sentido de calamidade, né? Ou no sentido de um pecado, causar alguém a fazer alguma coisa, mas a todas as coisas boas e ruins que acontecem no mundo. Então, o interesse de Deus é demonstrar que ele é o único Deus que controla o mundo e faz com que coisas aconteçam, boas ou ruins. Então, esse texto ele é mais abrangente do que apenas o mal calamitoso, mas ele diz respeito a todas as coisas que acontecem de maneira abrangente, né?
Outra coisa que eu posso falar sobre esse texto, Isaías 45:7, é que se você pega os pergaminhos de Corã, por exemplo, você tem não a palavra, você tem a palavra não paz, né? Eu faço a paz e crio o mal. Você tem a palavra bem. Aí já muda, né? Mas por quê? Porque você não tem essa antítese. Porque é a mesma que aparece aqui em Isaías 41, né? O 23 que eu citei. É bem ou mal, ou seja, não fazem mal, né? Mas aumentando isso, a palavra hebraica, ra, ali, ela não diz respeito só a mal calamitoso. A primeira menção, existe um princípio hermenêutico na Bíblia, na exegese, em hermenêutica, chamado princípio da primeira menção, onde a primeira menção de uma palavra na Bíblia, ela dá um norte para o significado, isso não é uma regra objetiva, né, no caso, que é sempre assim, mas ela dá um norte para o significado de toda essa palavra no resto da Bíblia. E a palavra Ra, no hebraico, que é a palavra mal aí, aparece na árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não se trata só de mal calamitoso, mas um mal também moral. E se nós examinarmos agora um outro princípio, é o princípio da revelação completa, outro princípio hermenêutico, né? Eu gosto muito de hermenêutica. Você vai ver a palavra Ra em hebraico, desde Gênesis, em diversos lugares. Você pode pesquisar, depois se você tiver. Você tem um computador aí em sua casa, pesquise a palavra Ra em hebraico, e as ocorrências que ela aparece, você vai ver que é mal moral, a maioria das vezes. Então, não se pode raptar isso para só um mal calamitoso, né? Pelo princípio da primeira menção, por esse outro princípio hermenêutico e pelo contexto geral, né, ali. Mas pode continuar. Irmão, já que você falou no princípio hermenêutico, né, a gente teria que abordar lá em Gênesis, porque essa questão do mal, ela vai ser remetida diretamente para o capítulo número 1 de Gênesis, né? Não tem como a gente fugir disso. Onde diz, né, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E aí a gente entra muito naquela questão se Deus sabia que Adão ia pecar, até que ponto Deus tinha conhecimento disso, não tem como fugir disso, você não vai fugir de responder isso para a gente hoje. Você acha que Deus né, você acha que Deus ele planejou tudo e por que razão Deus faria isso? Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo na live agora, pessoas talvez que nunca tenham tido contato com esse tipo de argumentação, não sabiam nem sequer dessa tensão, né, desse assunto, nunca pararam talvez para pensar nisso, mas que quando elas ouvirem falar, elas também vão ver esse contraponto das pessoas dizendo, olha, mas se Deus sabia de todas as coisas, Deus ele sabia que Adão ia pecar, por que ele não impediu? E se Deus ele tinha já o conhecimento de que Adão pecaria, se isso era uma ordem soberana dele? Sim, não só sabia como planejou, né? E Deus causa todas as coisas. Nós vamos entrar cada vez mais aí, conforme a live vai ficando. Como nós podemos saber, né, que Deus, ele sabia, obviamente, porque Deus é onisciente. E nós temos diversos textos da Bíblia que nós podemos ler, demonstrando a onisciência de Deus. Então, Deus sabe todas as coisas. Outro texto é que, outro ponto, é que o conhecimento de Deus, ele nunca embora tenha alguns, até calvinistas, que... Tá saindo meu áudio aí? Tá, tranquilo. Tem alguns até calvinistas que pensam que a onisciência de Deus é constativa, né? Mas não, Isaías diz que... Isaías, inclusive, vai ser um dos livros que a gente mais vai ler, né? Ele vai falar que Deus, ele anunciou as coisas que iriam acontecer. Depois eu vou pegar esse texto para nós analisar. Agora só vou responder a tua pergunta, então vou citar esse texto por cima, depois a gente vai ler ele. Anunciou as coisas que vão acontecer e depois fez com que elas acontecessem. Ou seja, aquilo que Deus está falando que vai acontecer não é porque ele está vendo aquilo acontecer, mas porque ele faz com que elas aconteçam. Então a ideia de Isaías, depois você vai ver isso também em 46, 9 e 10, né? Que meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade, ou seja, Deus vai fazer aquilo que ele planejou acontecer, todo o conselho dele. E Paulo, ele abrange isso, ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, né? Então, aí a gente pode, mas que coisas são essas, né? Mas Paulo está argumentando justamente para chegar em todas no sentido, todas absolutamente, né? Que acontecem no mundo, desde o versículo 4 até ali, ele vai aumentando, e está dizendo que todas as coisas acontecem de acordo com o conselho de Deus. Então Deus sabia,
e Deus determinou que aconteceria. Adão é responsável pelo que ele fez, não porque ele é livre. Isso Lutero, não sobre Adão em si, mas sobre a responsabilidade humana, ele explica bem, porque a responsabilidade humana ela não depende da liberdade humana. Isso também nós vamos ver depois. Ela depende da ordem divina. Então, se Deus deu uma lei, não importa se você é capaz ou não. Por exemplo, a própria lei. Nós vemos que a própria lei, Deus dá a lei, e o homem não é capaz de cumprir, e mesmo assim ele é responsabilizado por isso. O homem não consegue cumprir a lei. Se alguém diz que cumpriu a lei, né? Então, parabéns, porque a Bíblia diz que ninguém consegue, né? Paulo diz que a lei foi dada, Romanos 3, 18, 19, não para que o homem fosse justificado por ela, mas para que ela tapasse a boca do homem, colocasse ele debaixo do juízo de Deus. Então, ou seja, uma ordem ela não pressupõe a capacidade de alguém cumprir ela, mas que ela tem o dever de fazer isso. Então, Adão tinha o dever de não comer do fruto. Por que Deus fez isso? Em Romanos, eu creio que Romanos 11:32 é a chave de entender isso. Nós devemos ler ali. Romanos 11:32, Paulo vai falar justamente sobre isso. Terminando de falar sobre os judeus e gentios e a eleição divina, né, e tudo mais, ele vai dizer que Deus, o próprio Deus, encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, aqui ele não fala que é o diabo, nem Adão, né, embora em outro capítulo, lá no capítulo 8, ele disse que a criação foi sujeita por outro, e ali provavelmente Adão, mas aqui ele está falando de uma visão metafísica, ou seja, uma visão maior, porque ele está falando sobre desde o 9 do oleiro e do barro, e aqui está falando de eleição. Então ele está falando assim, ó, Deus encerrou todos, judeus, gentios, todos os homens, debaixo da desobediência. A palavra encerrou aqui, ela vem da mesma palavra de cárcere, ou seja, a pessoa está cativa à desobediência. E foi Deus que fez isso. Mas por que Deus queria usar a sua misericórdia? Então é por isso, mas isso é pesado demais. Pois é, mas para você entender isso, você deve primeiro entender que Deus tem o direito de fazer, que Deus é justo por definição. Então, e que a responsabilidade humana não depende da liberdade. Então, tem vários pressupostos que tem que ser removido para a pessoa poder aceitar que Deus determinou a queda de Adão, senão ela vai ficar, né, obviamente, negando isso. Mas pode continuar aí. Isso daí também a gente entraria fazer uma inferência lá a respeito do livre-arbítrio, né? A gente vai abordar um pouquinho depois. Eu sei que a sua resposta é categórica, além disso, e a minha também é, mas você considera que em algum momento existe o livre-arbítrio ou de forma alguma isso não, nenhum momento, um simples pulsar ali, a gente teria o livre-arbítrio? Você acha que não existe essa capacidade? Existiria uma livre agência? Eu creio. Na verdade eu usaria a palavra livre agência, mas não tem problema com a palavra, com o termo, porque uma palavra não significa nada, é claro, se tu não definir ela, né? Então, livre-arbítrio, no sentido em que Adão ele era escravo do pecado? Não era. Adão ele tinha tendência a fazer o quê? A Bíblia diz que Deus fez ele justo, né? E perfeito, né? A Bíblia diz que a obra de Deus é perfeita. Então, Adão ele tinha sua inclinação toda para o bem. Ele foi criado à imagem de Deus e Paulo diz que a imagem de Deus ela é justa e santa. Efésios 4, 18 ao 24. Então, a imagem de Deus ela é justa e santa. Então, Adão foi feito assim. Então, ele não tinha uma inclinação para o mal. Né? Isso a gente pode dizer. Agora, quando nós estamos falando do controle de Deus, isso tem a ver só com isso que nós estamos falando aqui, sobre a natureza de Adão ou a natureza do homem, tem a ver com o que ele com o que ele foi feito. Não tem a ver com o controle divino, soberano. São duas categorias diferentes. Eu posso dizer que eu sou livre, por exemplo, para ir trabalhar amanhã ou não, mas eu não posso dizer que eu sou livre do decreto divino, que faz com que todas as coisas aconteçam conforme o seu plano, escreve os dias da minha vida, dizer que eu posso escolher ir ou não amanhã, baseado nisso, no caso, ou seja, em relação ao que Deus determinou. Eu não tenho como escapar. Essa determinação ela é certa e eu não posso escapar dela. Então, em relação ao decreto de Deus, em relação ao que Deus determinou, nunca vou poder ser livre. Mas em relação à minha natureza, até o cristão tem uma certa liberdade, né? Paulo fala isso. Embora ele mesmo fala que a nossa carne não tem bem nenhum, existe aquela guerra da carne contra o espírito. Mas até o cristão tem sua liberdade cristã. Posso escolher
fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente fala sobre bebida, se é certo ou errado, não é o momento agora de falar sobre isso, mas o cristão, ele, por sua consciência, ele pode beber uma cerveja ou não beber, entende? Aí o outro cristão vai dizer, vai discordar, vai dar motivos por isso, enfim. Mas existe uma liberdade cristã para isso. Mas essa liberdade tem respeito à minha natureza, tem respeito a quem eu sou, mas não tem respeito ao controle divino, soberano, né? Ao controle soberano de Deus. Nunca acontece na Bíblia. Essa liberdade, então, na verdade, ela seria mais direcionada à possibilidade de eu crer por livre e espontânea vontade, até que ponto eu posso crer ou só crer por um chamado de Deus. Seria isso, né? A questão do chamado eficaz que nós entraríamos lá. Não, daí nós estamos falando do chamado eficaz. Mas assim, quando nós falamos da providência de Deus geral, nós não podemos dizer como é livre de maneira nenhuma, né? Então, por quê? Justamente por causa dos textos bíblicos que afirmam justamente o oposto. Já, quando nós falamos, por exemplo, aí nós temos que entender duas relações. Relação minha com Deus, não tem como. Estou na mão dele e não dá. Relação minha comigo mesmo. Sou cristão, nasci de novo, mas eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que respeitar o irmão, eu tenho que, né, amar minha esposa, eu tenho que fazer minhas coisas, trabalhar e tal. Então, em relação a mim, comigo mesmo, minha natureza, eu devo escolher. Agora, mas essa escolha é determinada, óbvio. Aí, mas é um paradoxo? Não, não é. Por quê? Porque a minha liberdade, ela diz respeito a mim mesmo. Agora, quem é que fez eu ser como eu sou? Quem é que faz eu pensar como eu penso? Quem é que me deu a minha personalidade, né? Quem é que... Então, tudo é oleiro, vem das mãos dele. Então, não tem como escapar disso. Pode continuar. A gente tinha falado ali, feito mais ou menos um cronograma do que a gente ia seguir, e eu queria fazer uma pergunta para você, assim, dentro daquele contexto, até os irmãos estão vendo que está aparecendo na tela agora, né? As guerras, a gente tem, quando a gente faz uma leitura do Antigo Testamento, nós vimos muitas vezes as questões de guerra, Deus dando ordem para os israelitas irem e dominarem diversas nações. A gente vê, inclusive, também, né, Deus trazendo castigo sobre Israel, fazendo com que outras nações viessem, trazendo juízo sobre Israel. A gente vê também a questão das pestilências, um dos exemplos que a gente pode citar ali, as pragas do Egito, né? A gente vê também Sim. que a fome era constantemente algo que recaía sobre Israel quando Israel se desviava da vontade de Deus e ia para caminhos da idolatria, para caminhos faltavas, né? Faltava com a lei de Deus, faltosa em relação à lei de Deus. E isso, como eu disse antes, era muitas vezes, né, e na maioria das vezes, quando Israel se desviava. A soberania de Deus nesse plano, né, quando a gente vê Deus agindo assim, trazendo mesmo a peste, mesmo a fome contra Israel, como é que você acha, como é que você concilia isso na questão soberania? Por exemplo, olha, eu declarei, é uma pergunta que as pessoas têm, né, e eu gostaria que você esclarecesse. Deus, ele declara todas as coisas que vão acontecer. E Deus, ele declara também que Israel se desviaria, ele declara que Israel em algum momento deixaria de... Porque é uma pergunta que as pessoas dizem, mas Deus declarou que eu vou pecar e depois ele vem e me pune. Como é que você lida com isso? Então, nós devemos lidar que nem Paulo, né? Deus tem o direito de fazer e Deus faz. Agora, nós temos que separar as coisas. Então, por exemplo, assim, em relação a determinar quem uma pessoa é, Deus faz isso por direito soberano. Então, como Deus, ele é o dono, né? Paulo fala isso, ele tem o direito sobre o barro, ele pode fazer o barro um vaso de ira e um vaso de misericórdia. Ou trabalhar a sua natureza ali, que nem Paulo. Por um tempo ele foi ímpio, depois ele foi justo, né? Então, por quê? Porque Deus justificou ele, regenerou ele e tal. Então, Deus, ele tem esse direito. Então, quando nós estamos falando sobre, por exemplo, Deus endurecer o coração de alguém, ou fazer com que alguém continue no erro, né, ou endureça o coração e depois pune essa pessoa por isso, ele não está sendo injusto, porque ele tem o direito sobre isso. Então, mas, e aonde está a longanimidade de Deus? Está em suportar aquela pessoa ímpia naquele caminho ruim. Mas você está falando que Deus
ele endurece a pessoa e ao mesmo tempo... Quer ver um texto que vai ajudar isso, não vai ajudar a entender que isso está na Bíblia, né? E nós temos que aceitar. É Êxodo capítulo 10, por exemplo, onde você vê claramente no versículo 1 a 13, inclusive Lutero usa esse texto contra Erasmo de Roterdã, para demonstrar, né, que não tem nada de errado nisso na Bíblia. É justamente assim que Deus faz mesmo. Por exemplo, Deus chega para Moisés e diz: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer esses meus sinais. E para, versículo 2, Êxodo 10, 1, agora 2. Deus está falando: endureci o coração de Faraó. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim, Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, veja, você tem aqui Deus falando algo que Faraó não sabe. Para Moisés: eu tenho endurecido o coração dele e eu vou fazer todas as minhas maravilhas para que vocês saibam que eu sou Deus. Mas diante de Faraó, Deus pega e diz assim: ó, até quando você vai se recusar humilhar-se diante de mim? E aí a pessoa fica: mas peraí, Deus que endureceu o coração dele, mesmo assim está dizendo, né, para ele se humilhar. Mas é justamente isso. Então, como que eu concilio isso? Não é conciliar, você tem que colocar cada coisa em seu lugar. Deus tem o direito de fazer isso. E tem o direito de punir a pessoa por endurecer o coração. E se você vê algum problema nisso, você tem que orar. Porque daí você que está errado. Entende? Eu orei muito, graças a Deus, né, ele sempre não... Esse é o padrão. Deus, ele tem o direito e ele faz, e a pessoa, né, é responsabilizada justamente porque Deus ordena ela fazer e não faz. Aí você diz: mas isso é injusto. Mas é injusto de acordo com que critério? Né? O critério da Bíblia, isso não é injusto, né? Porque Deus está fazendo o que ele quer, o que lhe pertence. Então, assim, existe um princípio que nós não, que a natureza humana ela não gosta, que é o princípio de autoridade, né? Da onde vem também a nossa ideia de propriedade. Só que o homem não gosta de pensar que ele é uma propriedade de Deus. Ele não gosta. Mas em relação a Deus, o homem é, como você leu ali, um caco. Ele é um pedaço de barro. E isso tem a ver com a transcendência divina, né? E Deus não é injusto, por quê? Porque o homem tem a característica que ele dá. Então Deus dá a característica para aquela pessoa, e aquela característica injusta, Deus exibe a sua ira sobre ela. Paulo fala isso. Por quê? Porque Deus odeia aquela característica. Mas espera aí, está fazendo isso só para demonstrar a sua ira? Sim. E agora nós vamos lá para algo que eu falei no começo do vídeo. A glória de Deus tem valor intrínseco, ou seja, em si mesmo. Então, ou seja, Deus, ele deve ter o valor em si mesmo, onde ele próprio, o seu próprio valor justifica tudo que ele faz. E isso faz com que a pessoa deteste a doutrina da soberania divina, deteste a doutrina que Deus faz o que quer com a sua criação. E isso é muito difícil para as pessoas aceitarem, e muitas vezes é preciso um trabalho pastoral, não é só falar uma coisa assim, mas as pessoas elas precisam de um cuidado, né? Porque é uma doutrina que realmente deixa muitas pessoas enfurecidas. Então você tem que ter um trabalho, e é só o Espírito Santo, não existe só o Espírito de Deus para fazer com que uma pessoa creia numa doutrina dessa. Qualquer doutrina bíblica, né? Mas essa doutrina, ela é uma doutrina forte, uma doutrina sólida, onde você vê, a pessoa ela tem que ser bem treinada na palavra de Deus e tem que ser, digamos assim, iluminada, óbvio, pelo Espírito Santo, né? Para que ela receba, né, e entenda que Deus ele tem o direito de fazer o que ele quer. Isso é muito difícil, ainda mais na nossa época, né? Ainda mais na nossa época de hoje, onde nós vemos pregações onde o homem é o centro, onde Jesus, eu ouvi um cara falando que Jesus, ele faria a mesma coisa que Adão, comeria o fruto, por amor a Eva, ou seja, qual é a ordem? Isso, Deus, isso é uma coisa absurda que nós não podemos aceitar. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e esse é o primeiro maior mandamento. Em segundo lugar, um mandamento semelhante a esse, ou seja, mas não é o primeiro maior, o segundo maior, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos.
E nós temos um novo mandamento, que devemos amar aos irmãos como Cristo nos amou, dando a vida por eles. Mas a relação, ou seja, da nossa responsabilidade com Deus, depende do primeiro a priori. Ou seja, Jesus diz, aquele que não ama, aquele que ama mais sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, ama mais que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E Jesus diz, aquele que não aborrece a sua mulher, ou seja, a mulher onde Paulo diz que nós devemos amar como Cristo amou a igreja, eu devo aborrecer a minha mulher para ser discípulo de Cristo, ou seja, ele tem a primazia. Deus, Cristo, Jesus e Deus Pai. O Deus de Jesus Cristo, eu devo crer nele, devo amar ele em primeiro lugar. Ou seja, nós invertemos as coisas. Nós colocamos o homem no primeiro lugar e no plano de tudo, e não Deus. Só que essa doutrina vem e ela estraçalha tudo, porque ela coloca as coisas em seu lugar. Quem você ama primeiro? Deus. Então ele tem o direito, a sua mente deve encontrar de alguma forma, entende? No Espírito Santo, motivo para glorificar Deus e para entender que ele tem o direito de fazer o que ele quer. Que a sua própria glória vale a morte de bilhões ou trilhões ou quatrilhões de vidas. E isso é absurdo para a nossa sociedade hoje, influenciada pelo humanismo. Isso é muito forte para se falar hoje, mas essa é uma verdade bíblica. É um padrão que nós não podemos negociar. Eu creio que os calvinistas, eles são um dos poucos que defendem ainda esse padrão, e por isso são vistos como antiquados, com pessoas que não amam, né? Mas o primeiro maior mandamento não é amar o outro, mas amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o meu entendimento. A Bíblia diz. O meu entendimento. Então, a pessoa que vem censurar isso, ela está te censurando por quê? Porque ela não consegue amar a Deus da maneira que ele se revela na Bíblia. E ela tem que examinar a si mesma. E ela tem que se humilhar diante de Deus e pedir misericórdia porque esse pensamento é pecaminoso. Também por uma compreensão às vezes errada, né? Ou por ensinos que acabam não revelando. Se você pegar aí grandes pregadores como Paul Washer, né? O próprio John MacArthur, que são dessa linha mais direta, vamos dizer assim, eles todos fazem uma crítica da qualidade de ensino que a gente tem hoje. O próprio Paul Washer diz, né, que se ele pregasse o Deus se ele pegar o Deus que realmente é o Deus das Escrituras, a maioria das pessoas vão dizer que não creem naquele Deus, porque elas desconhecem Deus, elas desconhecem os atributos de Deus e a soberania de Deus nessa questão de fazer todas as coisas. E a gente já acabou abordando aqui vários assuntos que eu tinha separado, mas um assunto puxa o outro e a gente vai trabalhando, né? Eu gostaria de perguntar, dado, né, que não existe liberdade das criaturas em relação a Deus, é uma pergunta que está aparecendo na tela agora para os irmãos que estão assistindo, né? Dado que não existe liberdade das criaturas em relação a Deus, de que forma, então, diretamente o homem ele é responsabilizado por seus atos? Agora abordando só esse assunto, para a gente já ficar mais em definitivo. Então, a responsabilidade humana na Bíblia, ela nunca dependeu e nunca vai depender de liberdade. Isso nós podemos estabelecer quando Paulo ele estabelece, né, que o oleiro tem o direito de fazer isso. Ou seja, quando a pessoa pergunta, se você pega a Nova Versão Internacional, por que Deus ainda me culpa? Pois quem pode resistir à sua vontade? O que a pessoa está perguntando é, eu não posso resistir ao que Deus determinou que eu fosse, um vaso de ira. Como Deus pode me culpar? E Paulo está dizendo, quem você pensa que é para discutir com Deus e Deus tem o direito? Paulo não apela para a liberdade e o cristão nunca deveria apelar para a liberdade. Isso é um absurdo. Uma liberdade em relação ao oleiro. O cristão não deveria nunca apelar, ele deveria sempre dizer que Deus tem o direito de fazer, que essa pessoa está errada. Ela está errada. Ela está errada. Entende? É isso que o cristão deve fazer. Você está errado, sua premissa está errada. Você está... Por quê? Porque o seu padrão não é o padrão da Escritura. Você está postulando que a responsabilidade humana depende da liberdade. Não depende. Mas então, qual é a base da responsabilidade humana, Yuri? A ordem de Deus e o que você deve fazer. Então, assim, Deus mandou você amar a Ele sobre todas as coisas, mas eu não consigo amar Deus, mas pela graça de Deus você consegue. Então vai orar, vai pedir misericórdia e vai depender da graça de Deus e vai crer. Jesus, eu te amo porque tu me amou primeiro. Tu me livrou do inferno, tá muito bom.
é do jeito que tu diz. Tu diz que faz o vaso para ir, amém. É assim que um cristão deve. Isso é o piedoso. Uma pessoa piedosa que realmente ela, né, tem sinceridade no coração, vai lá e busca diante de Deus. Então ela se submete diante de Deus. Mas nossa sociedade hoje, o nosso padrão e a nossa carne é sempre se rebelar contra Deus. Sempre. Sempre se rebelar contra Deus. Acontece uma desgraça, culpam Deus. Não que Deus... mas Deus... Não, Deus não é o culpado, ele tem um direito. É diferente. Em vez de procurar culpado, vai se humilhar diante de Deus. Entende? É muito mais fácil o homem ele se omitir sua responsabilidade porque Deus ele é soberano do que ele admitir. Ele é Deus no céu e eu sou pó na terra e ele faz o que ele quer e glória seja dada a ele. Muito difícil. Imagina, né, nós temos aí a história de Jó, nós sabemos toda a história. Satanás chega diante de Deus, Deus chama a atenção do diabo. Você viu, meu servo Jó? Ou seja, Satanás não ia nem falar em Jó, se fosse o caso, mas Deus chama a atenção, né? E acontece tudo aquilo. E qual é a reação de Jó? Né? A gente vê até Jó murmurando, reclamando, embora ele não tenha blasfemado, ele reclama. Ele pede para Deus matar porque a situação era ruim. E no final, como Deus responde Jó? No final, no redemoinho, Deus diz assim, ó, quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir? E Paulo repete isso em Romanos. Ou seja, Deus não deve nada para ninguém. Essa é a resposta que o Espírito Santo nos dá. E eu creio que a nossa sociedade precisa dessa resposta hoje. Dessa resposta. Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele diz, quem me deu primeiro a mim para que eu haja de retribuir? E Jó responde, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus feitos pode ser impedido. Está lá no livro de Jó, os diálogos de Deus com Jó, do capítulo 39 ao 42. Leia na sua casa. Como Deus responde para Jó depois daquela prova dura, onde todos os filhos dele morreram, onde ele perdeu tudo que ele tinha e ainda ficou leproso. E os seus amigos ainda vieram dizer que ele tinha pecado. Você acha que Deus foi lá e disse, não, Jó, eu errei contigo, eu falhei. Deus não se retratou de nada que ele fez. De nada. Porque Deus não precisa se desculpar. É uma questão também, né, que as pessoas elas têm uma dificuldade de compreender que o mal sobrevém a Jó por uma permissão de Deus, né? Deus permite, nada aconteceria sem Jó. E sem a permissão de Deus. E tanto é que Jó, lá no capítulo 42, como você citou aí, ele vai dizer depois, né? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Ou seja, essa é uma pergunta de Deus. Deus perguntou a Jó, né? Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? E, na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então a gente vê que a própria palavra coloca aqui que às vezes esse nosso empecilho de compreender uma doutrina é falta de conhecimento. É falta de não compreender as coisas maravilhosas que Deus faz e no primeiro momento não aceitar. E eu gostaria de esclarecer aqui primeiramente, né, pedindo desculpa para os nossos irmãos que estão nos assistindo, que é a primeira live que a gente está realizando, então tem alguns ajustes que a gente vai fazendo, tem coisas que a gente vai aprendendo. Se houver alguma falha aí, a gente pede perdão para vocês, em nome de Jesus, a gente vai corrigindo à medida que a gente for aprendendo mais a respeito da transmissão aqui, certo? Outro ponto a ser esclarecido é que nessa discussão teológica, das muitas escolas que existem, você tem que ter a percepção da seguinte maneira, tudo que é abordado, ele está na Bíblia. Ninguém está ensinando algo que não é bíblico. A dificuldade do ser humano, a dificuldade de muitos irmãos é compreender isso de forma sucinta, né? De forma definitiva, é aceitar essas coisas dizendo, olha, essa é a mais apropriada, essa é a mais verdade. Quando a gente fala de soberania de Deus, vontade humana, por essa perspectiva, o que nós estamos dizendo, ele está na Bíblia. É como quando a gente vai falar de predestinação. Às vezes eu vejo muitos irmãos dizendo, a predestinação é uma doutrina diabólica. Na verdade não é. A Bíblia, diversas vezes, ela fala de predestinação, né? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, vai falar de predestinação. O que as escolas discutem é como a predestinação ela se dá. Se ela é condicional, ou seja,
Deus, né, ele te elege porque você creu, ou incondicional, você crê porque é eleito de Deus. Então a predestinação, ela é uma doutrina bíblica. Ninguém discute se ela é bíblica ou não. A soberania de Deus da mesma maneira. E aí eu gostaria que o Yuri ele abordasse um pouco o que o contraponto fala sobre a soberania de Deus. A nossa Ok, posição ela é essa: Deus é soberano sobre todas as sim, coisas. Mas como é que a outra posição ela encara a soberania de Deus? Como é que é tratada a soberania de Deus do outro lado? E por que você acha que a forma como eles tratam ela não é bíblica? ok. Primeiro ponto é como, vamos dizer assim, a outra linha arminiana, né? Ela vê, o próprio Armínio ele diz que o próprio pecado ele é determinado por Deus também. Só que a maneira que Armínio vê é uma administração divina, né? Nesse pecado, nesses atos aí. Então, Deus ele é soberano no sentido em que ele tem um certo controle sobre todas as coisas, mas sempre ele, em relação a esse controle, a criatura ela tem uma liberdade de agir. E isso vem da doutrina atomista também, da concorrência divina, em que alguns calvinistas também defendem o concurso divino, mas esse aí é outro assunto. É, falando diretamente de salvação, de predestinação, que é isso que a gente está falando, a Armínio cria, e os arminianos em geral, então, mas tem várias linhas, então você vai ver diversas, eu vou abordar o mais comum, né? Que existe uma graça que vem antes, né, uma graça preveniente. Ele pega esse termo também de Agostinho, que usa esse termo, mas não nesse sentido específico. Que capacita o homem, então, agora que ele está caído em pecado, o homem não pode escolher a Deus, né? Mas capacita o homem para que ele creia em algum momento, ou algumas linhas de arminianismo vai dizer que durante toda a vida, outros vão dizer que em algum momento durante a pregação, essa graça é liberada, então a pessoa decide se crê ou não, e então ela é eleita se ela persevera até o fim, e alguns vão dizer que a própria fé é um gatilho. Você tem várias linhas de arminianismo. Eu já vi arminianos dizerem, não, ele creu, então ele foi escolhido, porque deu essa resposta, então agora não perde mais a salvação. Então esses são os arminianos de 4 pontos, digamos assim. Eles não negam a perseverança dos santos, mas existem arminianos que creem que Deus, ele prevê, então, a resposta que a pessoa vai dando até o fim da sua vida. Okay? A pessoa vai respondendo até o fim da sua vida. E então ela se coloca dentro desse grupo chamado eleição, predestinação. Okay? Mas o que a Escritura diz? É isso que me interessa. Eu lendo as Escrituras Sagradas, eu parei em Atos 13, 48, e no contexto, né, quando Paulo prega aos judeus, os judeus rejeitam, então Paulo prega aos gentios, e Lucas escreve, e os gentios, né, ouvindo isso, creram todos aqueles que estavam destinados à vida eterna. A palavra ali é tasso, ou postos à vida eterna, eles foram colocados, por isso eles creram, ou seja, causa e efeito. Então eu vi, eles creram porque eles foram destinados à vida eterna. Então isso meio que impossibilitou na minha mente, esse foi o primeiro versículo que eu me lembro, que me instalou assim, não, tem alguma coisa a mais do que meramente uma graça preveniente, ou alguma coisa assim. Então depois eu li João 10, e quando Jesus chega para os judeus, e alguns vão dizer, não, mas ali, aqueles judeus, eles creram depois, não. Leia todo João 10, você vai ver que aqueles judeus não creram, depois Jesus vai para outro lugar, e nesse outro lugar, no mesmo capítulo 10, muitos creram nele, mas não esses que Jesus disse. Você pode ler João 10 com calma, né? Ali ele está num lugar, e ele diz assim, olha, eu fiz muitos sinais diante de vocês, mas mesmo assim vocês não creem. Então agora Jesus vai dar uma explicação, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Jesus diz isso. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então, você tem de novo uma relação de causa e efeito. Né? Então, ou seja, a pessoa precisa. E depois, em Romanos 8, quando Paulo fala que o chamado de Deus ele é eficaz, ou seja, o que chamou, justificou. E outros problemas, né? Por exemplo, Romanos 9 diz que Deus faz um vaso para de honra e de misericórdia. Deus faz com as suas próprias mãos. Então, se eu respeito isso, apesar de todas as coisas que eu vejo e a experiência que eu tenho, e se eu creio realmente nisso,
Então, eu não posso negar que é Deus que faz com que uma pessoa creia ou não, seja salva ou não. Os outros desdobramentos, eu creio que são piores, filosoficamente falando, porque negam a graça de Deus. Eu creio que negam a graça de Deus. Porque quando você tem uma graça que capacita o homem para que ele responda, então o homem decide, você tem alguma opção. Ou esse homem foi mais humilde que o outro, e por isso ele creu, o coração dele foi melhor, ele foi mais humilde. Então você tem, querendo ou não, a pessoa não tem mérito, tem. Se eu dou, aí eu vi um exemplo hoje, é que nem um mendigo dá uma esmola pro outro, Então vamos analisar isso até o fim. A palavra de Deus diz que ninguém vai se gloriar de nada diante de Deus, de nada, tá? Então você tem dois mendigos e você oferece esmola para os dois, e um rejeita por soberba e o outro aceita, porque reconhece sua condição e precisa. Esse primeiro, ele foi humilde, o primeiro foi soberbo e insensato. O segundo foi humilde e sábio. Por quê? Porque ele reconheceu sua condição e ele recebeu. Porém, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Se uma pessoa é sábia, vem de Deus. Se uma pessoa é humilde, vem de Deus. Então, nós voltamos de novo. De onde vem a humildade? De onde vem a sabedoria? Então, sempre, ou nós damos toda a glória a Deus, ou ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ou nós vamos voltar de novo ali, né? E nós vamos cair nesse abismo de dizer que depende de nós. E quão desesperador é isso na experiência? Quão desesperador é isso? Porque eu não consigo ser humilde. Eu dependo da graça de Deus para isso. Eu dependo da glória de Deus para isso. Eu dependo do trabalhar de Deus em mim para isso. Então, eu não consigo. Pode falar. Eu lembro que quando eu descobri a doutrina da eleição, né, você sente algo diferente, muda, a vida se torna mais leve, né? Eu lembro que você fica buscando agradar a Deus, você quer agradar a Deus, você pensa em fazer 1000 coisas para Deus te aceitar, e aí você está indo tranquilo no caminho, de repente você vai lá e dá uma deslizada, e aí você fica com peso dizendo, poxa, eu não consigo mais, né? Mas quando eu lembro que eu estava lendo, era algo sobre o Spurgeon, né? E eu estava lendo sobre a eleição incondicional, e eu tinha as referências bíblicas ali, e uma dessas referências é a que está lá em João, capítulo 6, os irmãos de casa podem fazer uma leitura depois. João 6, 44 diz assim, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E todos serão ensinados por Deus. Então, Amém. Quando eu criei que eu fui a Deus, porque Deus já havia declarado, eu já estava lá chamado, né? Deus só usou o chamado para me chamar, para eu crer. Eu lembro que na época eu senti uma alegria imensa, mudou muita coisa muita coisa dentro do nosso coração, de você saber que você foi um eleito para crer. Você não está na igreja porque você quer ser salvo. Se você está na igreja, você compreende os fundamentos da fé cristã, se você compreende Deus da forma como Ele é, você está na igreja porque Deus quer que você esteja na igreja, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Café. Esse propósito não é prosperidade, esse propósito não é que você não vai ter aflições, esse propósito é salvar a sua alma. E Jesus diz, né, todo aquele que o meu Pai me deu, esse de forma alguma eu jogarei fora e o salvarei no último dia. Então eu acho que quando as pessoas compreendem que elas estão na igreja por uma vontade de Deus, que a vontade de Deus para a vida delas é essa, eu creio que as pessoas ficam muito menos vagarosas em relação à fé. As pessoas têm um compromisso, uma responsabilidade muito maior. E eu particularmente vejo que igrejas que têm essa doutrina da eleição incondicional, elas são igrejas mais sadias na fé. Elas são menos levadas por vento de doutrina, porque elas confiam mais na soberania de Deus. E muitos dos problemas... O calvinista ele é mais difícil de você passar a perna nele, né? Ele não tem medo do devorador, não tem medo né? Não tem medo do devorador, ele não tem medo de perder a salvação. Então ele só vai servir a Deus porque ele ama a Deus. Ele não vai fazer nada porque ele tem medo. O calvinista é um perigo, né?
para as denominações e para os falsos profetas. O calvinista sabe que o diabo não tem poder nenhum, né? O diabo não é um Deus, né? O diabo é uma criatura que está na coleira de Deus, como o próprio Martinho Lutero vai dizer. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora para você responder, que o intuito do debate é esse, né? Eu fazer perguntas e você responder. Se eu sou eleito para crer, e se Deus, né, de certa forma, ele decretou que eu seria salvo e meu nome está escrito no livro da vida e eu fui eleito para viver conforme a imagem e semelhança de Jesus, por que tanta pressão para eu me sujeitar a ordenanças? É uma pergunta que eu vejo seguidamente, né? Se Deus já me elegeu para crer, por que ele não, simplesmente não me capacita? Por que ele simplesmente não dá uma ordem e eu sigo seguindo da forma que tem que ser? Por que tanta pressão para eu fazer e não fazer alguma coisa? Então, na verdade, assim, a Bíblia diz que o próprio Deus faça com que opere em nós o querer realizar e faça com que a gente obedeça a Ele. Eu sei que a pergunta é boa quando tu dá uma coçadinha na cabeça, aí significa que tu tá numa sinuca. Não, é que, assim, o que acontece? A ordem, ela vem para correção. E a gente está falando sobre amor ali, lembra? A pessoa vai obedecer por amor, não por medo, né? E como Deus trabalha a nossa natureza, e ele não, como diz o Spurgeon e os outros calvinistas, né? Deus não força você a crer num sentido, né? Porque ele te dá uma natureza e ele trabalha essa natureza com a graça. Então ele vai convencendo e trabalhando você e fazendo com que você obedeça porque quer. Deus faz isso. Não vai chutando você à força. Essa ordem, ela vem confrontando muitas vezes você, o seu ego, demonstrando, né, a sua inabilidade e fazendo você entender o quanto você depende de Deus. Então é uma maneira também de manutenção de Deus, né, de deixar você... E algumas coisas acontecem na nossa vida e, por exemplo, de nós ficarmos, às vezes, tentando ou se frustrando por não conseguir alcançar um padrão. Então, a pessoa está tentando, por exemplo, eu já conversei com vários cristãos, ele não tem problema mais com, por exemplo, jovens, masturbação, ele não tem um problema sério, mas às vezes ele cai. Então, ele fica horrível, porque ele não consegue deixar de fazer isso, às vezes. Ele peca ainda, né? Essa é a pergunta, acho que você não fez. Por que Deus... Acho que está aí na sua pergunta isso. Por que Deus não faz ele parar de pecar de uma vez? Né? Por que ele peca ainda? Né? E o cristão... Foi a pergunta que... Mais ou menos essa. Se Deus mais ou menos isso. Por que eu não paro de pecar de uma vez e vivo com... Exatamente. Por que ele tem que me transformando, né? Isso. Então, mas aí que tá. Então, eu converso com muitos jovens assim, e eles colocam um peso sobre si mesmos de lei, condenação. Então eu digo para eles, e nisso a igreja que eu estava frequentando, ela é boa nisso, né? De demonstrar a graça de Deus, né? Não é pela força. E eu disse, agora é a ótima oportunidade de você ver se esse negócio de graça é verdade ou não. Falo para eles. Vai lá, confia em Deus, erga a tua cabeça, erga a tua vida, crê que Jesus te perdoou, você já confessou já o pecado e segue. E diz, né? Porque o segredo não está em você, não nem em amar a Deus em primeiro lugar, está entender que é amado por Deus. Essa é a revelação principal. Eu sou amado por Deus apesar do que eu faço. E eu creio que isso, e justamente é o que Paulo fala ali, Deus encerra todos debaixo da desobediência para com todos os de misericórdia. Então, quando você peca, né, às vezes parece até uma heresia falar isso, mas Agostinho fala isso, enfim, quando você peca, é a oportunidade divina de demonstrar sua graça e misericórdia sobre a sua vida. Isso não quer dizer que você vai sair por aí pecando, mas eu estou falando de um pecado que você não tem controle, acontece na sua vida, né? Porque o crente não quer viver assim. Então você fica indignado às vezes. Por que eu não paro de pecar? Né? Essa sua própria natureza, mas então essa oportunidade de depender de Deus. Então aí também está a manutenção do ego. Por quê? Porque o crente, apesar dele ser regenerado, ele ainda tem carne, ainda não foi glorificado. Então, muitas vezes, a gente tem a dificuldade, a gente pode pensar que por ser regenerado e por estar em santidade, nós somos melhores que os outros. Então,
o pecado ele vem para demonstrar que você, se não for a graça de Deus, você faz pior que o miserável. Então eu creio que essa é uma resposta plausível do porquê isso acontece, né? A pessoa É interessante que às vezes você vê que o pecado às vezes acaba te jogando mais para Deus, né? Depois da sua conversão. Quando você peca, você fica mais dependente da graça de Deus. Aí você vai para Deus pedir perdão, pedir para que Deus seja misericordioso. Você sente mais vontade de orar quando você peca do que quando você está vivendo mais tranquilamente em relação a isso, vamos dizer assim. A maioria das vezes que eu me senti mais enérgico assim e que eu mais militei pela graça de Deus foi quando eu pensava assim, né? O negócio, por exemplo, eu estava tentando vencer uma situação, às vezes era até pensamentos, né, ruins, e então não, esse negócio de justificação é verdade, entendeu? E eu descansava ali e parava de lutar contra aquilo, e eu gritava mais alto ainda para mim mesmo, né, que era pela graça de Deus. Então eu consegui me alegrar com aquilo, né? Você fica uma falha às vezes da carne, alguma coisa assim. Então você consegue, como é que eu vou te dizer assim, usar a sua fé ali, né? Não, eu vou crer que não depende nada de mim, absolutamente nada. Né? Eu creio que quanto mais. E aí você vê muitas vezes os homens de Deus e você vê, esse homem de Deus é tremendo, né? Olha só que piedade, olha só que amor, tal. Você tem que entender que ali houve muita graça de Deus, houve muita. Porque Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, às vezes a gente pensa, né? O pô acha, olha ali, que cara tremendo, né? Mas tiro Deus não tem como, né? Mas você tira o Espírito Santo para você ver, tira Jesus da vida dele, é um lixo, né? Igual qualquer um de nós, né? Nossa carne não tem nada de bom. Então, se não for Jesus, se não for o Espírito Santo, e eu acredito que acontece essas coisas por causa disso. Às vezes nós estamos com justiça própria, pensamos que, né, agora nós estamos, né, chegamos num padrão de não pecaminosidade, um padrão intelectual cristão, um padrão de domínio próprio, né? Mas tudo isso é fruto e dádiva de Deus e fruto do Espírito Santo. E às vezes nós se vangloriamos e estabelecemos isso em cima de nós mesmos, e Deus, então, ele determina que essas coisas aconteçam para que nós venhamos a entender de novo, não só na mente, mas com todo o nosso ser que nós dependemos dele. Eu creio que é por causa disso. E falando, agora trazendo o assunto um pouco para a realidade, já se encaminhando mais para o fim da nossa live, que a gente já está mais de uma hora aí conversando com os irmãos. É muito bom ouvir sobre a palavra de Deus, principalmente tendo por essa perspectiva da soberania. Analisando essa situação de pandemia que a gente tem, como é que você encara isso na questão soberania de Deus, né? E é uma pergunta que as pessoas acabam se fazendo também, né? A gente vê pessoas, às vezes, perdendo entes queridos, a gente vê pessoas perdendo emprego, passando algum tipo de necessidade. Como é que você explica esse plano divino? Como é que você coloca esse plano divino? Como é que você traz à luz esse plano divino, mesmo que isso cause tanto sofrimento na gente? Onde é que está o plano de Deus aí? Qual o plano de Deus para nós nessa situação que a gente está atravessando no país hoje? Na questão da pandemia, você pergunta, principalmente assim. Exato. Eu creio que agora é um momento de onde a igreja ela deve mais se manifestar. Primeiro, é um desafio, muitas vezes, aí você tem um debate, né, se a igreja deve abrir ou não. Você tem uma coisa assim, e você tem pessoas que defendem que não, porque tem que preservar a vida dos irmãos. O princípio, digamos assim, que é amar o próximo, né? Então, eles usam isso. Você tem o outro grupo. Não, nós não devemos deixar de adorar a Deus. Então, eu sou desse outro grupo, sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixamos de... Mas você tem também, você percebe nos dois grupos um erro. No primeiro grupo, a ideia de que você pode simplesmente deixar de cultuar a Deus e está tudo certo, né? Muitas vezes aparenta isso, né? E isso é errado. E no segundo grupo, aquela ideia de que as igrejas são aqueles prédios ali que, né, tem que estar aquelas pessoas todas reunidas ali naquele prédio. Então você não tem um culto caseiro, por exemplo, você não tem um grupo de estudo em casa com seus familiares. Você vê que a igreja
carece disso. Por quê? Você viu a pandemia, você viu o desespero que entraram as pessoas porque querem um culto, né? Mas então, e a vida com Deus que você tinha em casa? Sua vida com Deus era só quando você ia num prédio lá, né? Adorar a Deus na sua casa. Então, isso é uma coisa que abre os nossos olhos para isso aí. Então, o momento da igreja, ela entra em manutenção com isso, né? Primeiro... A impressão que deu ali no início da pandemia é que as pessoas estavam vivendo uma vida de igreja somente aos domingos, né? Porque quando a igreja ela fechou, não existia nada para segurar as pessoas. E eu acho que principalmente nessa questão aí do conhecimento, você viu quantas pessoas desconhecem algumas verdades da igreja e o quanto isso atrapalha no dia a dia delas, né? O quanto isso prejudica a fé delas. Porque no momento que a igreja ela não pôde funcionar, a gente não encontrou nada para segurar a fé dessas pessoas. Mas é basicamente essa questão, entende? Então, e você tem outra questão também. Os irmãos, até mesmo os sensacionistas que falam comigo, eles dizem que creem em milagres, falam com todas as letras. Nós não somos incrédulos, nós cremos em milagres. Mas então, cadê as orações? Nós queremos que Deus ainda cura hoje. Cadê as orações pelo inferno? Né? Cadê a movimentação da igreja em prol disso? Né? Não, mas nós não vamos fazer estardalhaço. Não, mas vamos fazer oração, vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, não só pelos irmãos, né? Né? Então, uma questão também de exercitar a fé, eu creio também nisso, né? Isso é uma oportunidade da igreja. E ela está perdendo uma oportunidade, o Chung fala isso, de manifestar o poder de Deus, né? Nisso. Mas será que Deus quer curar ou não quer curar? Isso, o decreto de Deus não nos compete. O que Jesus nos manda fazer. Nós devemos orar, nós devemos, né, buscar. Então, isso a igreja está perdendo, a responsabilidade dela de fazer isso. E eu creio também que é um momento de você... Acho que muita gente saiu debaixo do tapete, ou de trás do armário. Você vê algumas posições assim, de pessoas que já começam a ser mais militantes políticas do que cristãs, né? Então, turmas de dois lados, e você tem aí um interesse político. Vamos tirar o fulano porque isso, vamos colocar o ciclano, ou vamos... Enfim, eu acho que isso aí é um absurdo que as pessoas estão se aproveitando disso para algo político. É algo que deveria nos sensibilizar, não simplesmente para uma reforma política. Né? Porque Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria, justiça, né? Alegria no Espírito Santo, Paulo fala. Então, é a oportunidade da igreja hoje manifestar o reino de Deus, em vez de se envolver nessas questões aí. Eu vejo hoje, né, eu creio em tudo que eu disse sobre a soberania de Deus, mas eu vejo hoje também o super acúmulo de desejo por debate teológico sem realidade. O que é isso? A pessoa crê que é pela graça de Deus, crê que Deus é soberano, que Deus deve ser glorificado, mas não ama o próximo, não ama o irmão, não manifesta isso. Jesus orou para que isso fosse manifesto, a oração sacerdotal, eu oro para que eles sejam um, assim como tu é, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Então as igrejas, elas têm as suas divisões e elas não conseguem de maneira nenhuma, e claro, é difícil você, principalmente nas questões teológicas, mas elas não conseguem se alinhar. Eu creio que vão pagar por diversos, digamos assim, diante de Deus, né? Isso que Deus vai julgar cada um. A Bíblia diz que a obra de cada um vai ser testada. Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Jesus vai julgar. E eu creio que o grande problema, se você vê a história do povo de Deus, e como o povo de Deus, eu não estou falando dos eleitos, né? Estou falando daqueles que representam Deus. Desde a época de Jesus, os fariseus são aqueles que representavam Deus. E os religiosos, eles sempre são aquele povo que assassina os profetas. Aquele povo que assassina os sábios. Jesus diz,
eu vos envio profetas, sábios e mestres, vocês vão apedrejar, vocês vão perseguir, para que caia isso, para Jerusalém, obviamente, o sangue, né, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, ou seja, mas isso é uma característica de quem tem esse espírito farisaico, de perseguir, né, alguém que quer edificar a igreja. Então Deus, ele dá dons para a igreja, em certas pessoas, Deus dá algo para certas pessoas. Certas pessoas recebem 5 talentos e elas estão sendo voz profética e a igreja tem como louca e não recebe daquela pessoa por antipatia ou por qualquer outro motivo. E por não receber ensinamento daquela pessoa por preconceito, não vamos supor um filósofo cristão, um teólogo cristão que demonstra alguma novidade ou algum meio da igreja ser ativa, né? Ela acaba perdendo isso, porque ela não consegue honrar aquilo que Deus dá, que é um dom. Então muitas pessoas elas são desprezadas, né? Tanto por aparência quanto por posição e por tradição. Isso a igreja já vai ter que aprender a se livrar desse fermento, né? E isso eu tenho orado que Deus venha retirar A isso. igreja acaba sofrendo também, porque em vez de você ter uma quantidade de pessoas unidas num propósito só, você tem pessoas com propósitos divergentes, cada um puxando para um lado. Principalmente na questão de arrecadação. Outro dia eu conversava com um irmão e a gente estava falando justamente sobre isso, né? A questão de contribuição da igreja é um assunto que divide muitas pessoas. E eu abordei a ele na seguinte maneira. Você pega, por exemplo, aí os adventistas do sétimo dia e os espíritas, a quantidade de obras que eles produzem é muito grande. Hoje você sai numa esquina, numa grande metrópole, você não vê cristãos entregando panfletos, distribuindo livros gratuitos, porque a igreja ela tem uma dificuldade de reter recursos. Enquanto esses outros grupos, eles têm uma hegemonia maior, eles têm uma arrecadação maior, uma união maior, porque eles não ficam brigando entre eles, né? E aí eles conseguem arrecadar mais recursos e captar mais pessoas, fazer mais prosélitos para a religião deles. Infelizmente, a nossa igreja ela sofre por essas dificuldades. Assim. Não sei se você concorda com isso. Concordo, sim, concordo. Então, por exemplo, algumas coisas, né? Os cristãos eles são profissionais em relevar algumas coisas. Vamos relevar isso. Isso aqui dá para relevar, é um erro doutrinário. Quem ensinou isso? Quem disse que pode relevar? Mas então o que a gente vai fazer? Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos aprender uns com os outros. Tem um livro do Kevin Van Hooser, que é sobre Escritura Sagrada. Ele diz que no Sola Escritura, o ponto não é que como que agora não tem autoridade papal, como que nós vamos resolver as questões da igreja? Ele diz, não, nós somos uma nação de reis e sacerdotes. O que o sacerdote faz? O sacerdote está lá em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, ó sacerdote, desprezou o conhecimento de Deus e por isso eu te desprezei para que você não seja sacerdote. Então a responsabilidade da igreja era que todo o povo de Deus, como todo o povo de Deus tem o Espírito Santo, como todo o povo de Deus tem a unção de Deus, eles resolvessem isso, mas não conseguem, por quê? Por causa de diversas carnalidades que existem ali, né? Então, o ecumenismo é perigoso, porque daí você tem um monte de heresia que você, né, adentra na igreja, você não pode deixar, mas aquela tradição que não ouve, que não está aberta a, digamos assim, a revelação, a verdade, digamos, não, eu quero a verdade, diga a verdade, não importa se eu tenho que reformar tudo, né, porque isso é reforma, então vamos ouvir, isso também é perigoso, então nós temos que começar a estudar mais isso. Eu tenho então eu comecei lendo de tudo, lia tudo, agora eu já sigo mais uma linha, eu já sei o que é perigoso, o que é danoso, né? O cristão ele tem que ter isso. E eu creio que a igreja tem que começar, por exemplo, igrejas presbiterianas e batistas poderiam, por que não, principalmente as reformadas que compactuam na mesma fé, né? Poderiam, por que não, se unir para fazer evangelismo, para fazer algo assim, né? Eu vejo mais coisas para a própria igreja, né? E com custos, né? Então, isso é uma coisa complicada. Você vê material, por exemplo, livros teológicos.
Mas são pagos, tem que pagar, tudo bem. Não sou totalmente contra isso. Mas em visão de evangelismo, em visão de, digamos assim, fazer um evento na cidade de evangelismo, né? Essas igrejas se manifestarem. E isso deveria acontecer. Principalmente aquelas igrejas têm as visões mais similares, né? Aí, mas daí se converter, se nós fazemos o evangelismo e a pessoa aí vai para batista ou para presbiteriano, né? Isso aí não deveria nem ser feito esse tipo de pergunta, né? Então, justamente pelo próprio princípio do evangelismo. E se eles realmente creem que são irmãos, né? Os batistas e presbiterianos, eu creio que sim, eu creio que sim, né? Então eles deveriam se unir nesse tipo. Porque eu cito os dois grupos? Porque são os dois grupos tradicionais, né? Mais tradicionais da fé, né? Defendem uma fé reformada, e você vê que é o que mais se aproxima da soteriologia bíblica, embora eu discorde de várias coisas. Então, por que não fazem isso? Os pentecostais também, clássicos, né? Você não vê mais manifestação de evangelismo. Claro, não estou falando de entregar panfleto dizendo que Jesus te ama, mas algo tradicional, não vê. Então, a igreja ela perde essa oportunidade. E tu acha que as redes sociais, de certa forma, atrapalham um pouco nisso? O pessoal acha que, porque tem uma grande quantidade nas redes sociais, talvez você não vá tanto para a rua como você ia antigamente, né? Agora você tem essa facilidade. Sim, Você vê isso. eu creio que atrapalha. Porque é muito fácil você estar aqui atrás de um computador falando coisas, colocando o dedo na cara das pessoas, e é muito mais difícil olhar para a cara do pastor lá e dizer, ó, não concordo com isso. Muito mais difícil. Ou ir na rua e dizer, Deus, a palavra de Deus está dizendo para você se arrepender. É muito mais difícil, porque não vão. Não. O que as pessoas vão pensar de mim? É muito mais fácil você criar um perfil no Facebook e ficar postando coisas do que você ir para a rua evangelizar. Você falar com alguém, ou você ali no meio da Cracolândia ali evangelizar. Muito mais difícil. É um risco, né? Hoje a pessoa, isso é autopreservação, né? E isso nós temos, infelizmente, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não podemos ser assim. E tem várias outras coisas que nós podemos dizer, né? Dessa mesma linha. Eu vou te dizer, depois de um tempo de estudo teológico, eu fiquei menos evangelista. Então eu vi, peraí, mas tem alguma coisa errada, porque eu evangelizava, mas por quê? Mas não é que a teologia é ruim. O problema é que você fica discutindo com gente que não quer saber. E com gente que tá ali só porque quer saber mais que o outro e tá ali, entendeu? Não vai mudar a posição dele, e você tem uma plateia de gente aplaudindo, e você não tá mais querendo glorificar Deus, você tá querendo a glória do homem, não de Deus. Então, você percebe que tem isso, e isso tá errado, você tem que mudar também. Né? Assunto para mais de uma live, né? Muita coisa. 2000 anos que se discute a fé cristã e a gente ainda está discutindo e não vai acabar aqui, não, gente. Não tem muita coisa a ser feita por aí. Mas já, Yuri, caminhando para o nosso final aí, eu tenho duas perguntas que eu acho fundamentais que a gente tinha mais ou menos traçado ali e eu gostaria que tu respondesse elas, que Tá. Eu vou passar para o pessoal de casa aqui, como compreender a responsabilidade humana dentro das seguintes questões, né? No fato de que Deus não tem prazer na morte do ímpio e no mandamento da gente amar os nossos inimigos. Amém. Isso é algo que eu tenho meditado muito e tenho chorado diante de Deus. Porque a doutrina soberana de Deus ela não é um problema. O problema é que você se esquece dessa característica. Eu tenho que ser imitador de Deus. Só que o que eu tenho que imitar em Deus? Eu tenho que imitar o poder dele, a onipotência dele. Eu tenho que imitar a eleição dele. Eu não posso dizer quem é eleito e quem não é. Quando a Bíblia diz que ser imitador de Deus, está falando do caráter de Deus. Está falando de quem Deus é. Ele é aquele que odeia as trevas. Ele é aquele que ama a igreja, que dá a vida por ela. Ele é aquele que ama os seus inimigos. Jesus amou. A Bíblia diz que ele orou pelos aqueles que estavam crucificando ele. A Bíblia diz que Jesus fez isso. Estevão disse para não imputar sobre aqueles que estavam apedrejando ele os pecados. Isso quer dizer que ele queria que Deus convertesse aquelas pessoas. Por quê? Porque não tem
como Deus não imputar pecado se esse pecado não for imputado em Cristo, porque Deus ele tem que punir o pecado. Então, quando Jesus está dizendo, perdoa, eles não sabem o que fazem, e Estevão está pedindo isso, ele não está dizendo só para perdoar aquele pecado, está dizendo para perdoar mesmo, ou seja, eles querem que eles sejam salvos. Mas espera aí, eles não conhecem o decreto de Deus? E Paulo não conhecia, porque Paulo também, ele diz lá, né, que ele desejava que os israelitas fossem salvos. Romanos 10, 11. Romanos 10, 1. E ele diz que ele desejava até ser anátema de Cristo para salvar eles. Romanos 9. Ou seja, ele desejava, inclusive, ir para o inferno, se fosse possível, salvar os judeus. Tá, mas esse caráter de Paulo tem que ter a ver com esse Deus da eleição, porque é o mesmo Deus. E tem. Justamente tem Ezequiel. Deus, ele não tem paixões humanas. Paulo fala isso em Atos e Tiago fala. As paixões humanas, nós estamos falando de pecaminosas, o ódio humano. Então, quando Deus reprova alguém, ele não está fazendo por um ódio humano de reprovar. Esse ódio divino de reprovação, ele não tem a ver com isso, ele tem a ver com o direito de Deus de fazer isso, porque ele tem o direito de demonstrar a sua ira. Mas ele não faz isso no mesmo sentido que o homem. E nisso nós estamos falando de Deus aqui. Ou seja, existe o desejo sincero de Deus que o homem se arrependa e se converta, qualquer pessoa. Isso não é contraditório com a doutrina da eleição. Esse desejo de Deus não tem a ver com o que Deus decreta. Tá, Yuri, então tu tá dizendo que Deus decreta coisas contrárias a isso que ele, né? A isso que ele sente, sim. Porque ele tem o direito, mas você não é Deus. Agora você vai pro seu lugar e deixa Deus no dele. Deus tem o direito de fazer isso. Deus tem o direito de eleger. Deus tem o direito de endurecer. Mas você não tem direito de dizer quem é eleito, não tem o direito de dizer quem não é, e tem que ter o desejo de Deus esse de almejar que os outros sejam salvos. Ah, mas isso é confuso demais para mim. Mas é assim que Deus da Bíblia se revela. Ele tem o prazer que o ímpio se arrependa. Você deve ter. Então, isso você tem que entender. O que eu tenho que imitar em Deus? Você tem que imitar o que você pode, não o que você não pode. Você tem que imitar em Deus o desejo dele, do ímpio se converter. Seja ele quem for, você não sabe quem é quem não é. E ele deseja que todos eles se arrependam. E sejam, né, no padrão que ele deu ali da lei, conforme a palavra de Deus diz. E você tem que ter esse desejo. Que nem Paulo, que nem Jesus, que nem Estevão, que nem Moisés, né? Como eu citei aqui os versículos bíblicos, você pode ler. E esses homens, eles criam na doutrina da soberania de Deus, Jesus, Paulo e Estevão, e mesmo assim, mesmo crendo, eles desejavam que as pessoas fossem salvas. É assim que você deve agir. Até acho porque por aquela questão que o próprio Tiago fala, né? A boca que abençoa não é capaz de amaldiçoar. Então talvez eles estejam expressando esse caráter de Cristo no sentido de Isso. Amar, né? De isso. coisas boas. Talvez seja nesse sentido. Isso faz muitos calvinistas se tornarem impiedosos, né? Não entender isso. Né? Por quê? Porque eles acham que eles são o Deus que elege. Eles não são. Eles são Cristo aqui na terra. E Cristo é aquele que diz, perdoa. Entende? É aquele que diz, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles têm que entender que eles têm que imitar essa parte. O apóstolo João, inclusive, vai falar, né? Que se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Em suma, sim, então, que a gente abordou nessa live aqui hoje foi a soberania de Deus. Irmãos, o meu bate-papo com o Yuri aqui, deixar bem claro, não tem a ideia de finalizar o debate e bater o martelo, né, Yuri? Até porque a gente está cumprindo aqui o nosso chamado, que é falar de teologia e gostar. E eu, por minha live, podia passar a noite aqui, né? Até morrer alguém cair da escada, como acontece com o Paulo lá. Mas a gente sabe que o pessoal, às vezes, esgota e vai cansando. A gente vai marcar outras lives para falar de outros assuntos, porque eu sei que tu é um cara cheio de conhecimento e tem muita coisa para ensinar. E a gente vai, ao longo das nossas lives, que vão ser mais contínuas aqui na página, te usar da melhor forma possível. E dizer para os irmãos... Amém, glória a Deus. Né, finalizar, eu gostaria de você trazer uma mensagem para que as pessoas possam não somente ter ouvido isso agora, mas também aplicar esses ensinos que você deu na vida delas, instruir elas de alguma forma para que elas possam crer melhor nisso. E o que você acha que vai mudar na vida delas quando elas começarem a crer dessa forma? Amém. E depois Amém. você pode aí finalizar para a gente caminhar para o fim.
Amém. Então, irmãos, tem algo que você tem que focar, principalmente tudo isso que eu falei. A Bíblia diz que nós somos predestinados, mas a predestinação ela tem um propósito. Ela não é uma predestinação só para ser salvo, no sentido de ser livre do inferno. Nós somos predestinados para ser conforme a imagem de alguém. Quem? Jesus Cristo. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Essa é a predestinação divina. Eu quero saber quem é eleito, quem não é, que não sei o quê. Imita Cristo. Faz isso. Ser imitador de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. E essa é a eleição. É claro que Deus que vai fazer isso. Você vai perceber isso pela graça de Deus, porque você não consegue ser como Jesus na sua força. Então você vai perceber, que é preciso que Deus faça isso em você. E você vai desejar cada vez ser mais parecido com Jesus. E isso é o que é o cristianismo. O que a palavra cristão significa? Pequeno Cristo. O cristão é o imitador de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo, a imagem de Jesus. Tudo que eu estava falando ali na última vez. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Jesus, ele se voltava mais contra aqueles que conheciam a palavra de Deus e não obedeciam do que o povo que não sabia nada. Se você pegar um homossexual e você bater nele, você acha que você está imitando Jesus? Ele está errado, ele tem que se arrepender. Combater, eu estou falando de, não fisicamente, estou falando de bater verbalmente, entendeu? Só ficar condenando ele. Ele sabe, tá careca de saber que ele está errado, pela palavra de Deus, pelo padrão da palavra de Deus. Mas se você mostrar Cristo para ele, mas isso aí, você vai continuar pregando, mas você vai demonstrar o amor de Jesus. Olha, eu vou orar por você. Vou orar. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão no adultério, que estão no homossexualismo, que estão bêbadas, que vão ser constrangidas por isso. Porque o homem, ele foi, embora ele não seja, ele tem a imagem de Deus distorcida, agora, a imagem de Deus não é distorcida, mas a imagem do homem hoje caída é distorcida. Ele foi criado à imagem de Deus. Ele sabe que tem algo errado com ele. Só que as pessoas, elas desprezam essas pessoas por elas estarem à margem da sociedade. E aquelas pessoas religiosas, você não combate. Mas Jesus fazia o contrário. Entende? Jesus, ele ia lá e confrontava o fariseu, ia lá na prostituta e dizia, você está perdoado. E o amor de Deus, ele constrangia. Jesus não deixava de confrontar o pecado. Eu não estou dizendo para não fazer isso. Eu estou dizendo que as pessoas já sabem. Elas já sabem que estão erradas. Entende? Mas agora você tem que ser o cristão, não só aquele que fala o que ela tem que fazer. Você tem que ser aquele que vai lá, eu vou orar por você. Você tem que desejar que essa pessoa se converta. Porque é tão difícil um desgraçado se converter, Ele é tão inferior a você. Não. Você é que nem ele. Se não fosse a graça de Deus, você é que nem ele. Eu creio que isso aqui é o que eu quero deixar. Eu quero deixar nessa live isso aqui, e você medite nisso. Não estou falando para confrontar todos os líderes religiosos, porque tem muitos piedosos. Mas eu estou falando daquelas pessoas que você sabe que estão falando e não estão fazendo o que deve ser feito. Elas falam e não fazem. Jesus diz, olha, vocês ouçam os fariseus. Tudo que eles dizem, mas não imitam suas obras. Porque eles dizem e não fazem. Entende? Você vai, ouve eles. Mas faça o que a Bíblia está dizendo para você fazer. Ok? E você tenha misericórdia das pessoas, porque nós não sabemos, e essa é a maravilha da doutrina da eleição, Aquele seu vizinho, seu parente ali, adúltero, o pior da sua família. Esse é o alvo da graça de Deus. Esse alvo, ele pode ser um alvo da graça de Deus. Mas ele persegue crente, ele joga pedra na igreja. Pois é, Paulo era assim. Se você não conseguir entender isso, você perde a essência do cristianismo. E você se torna um religioso que repete os 5 pontos do calvinismo ou qualquer coisa assim, e você perde a essência de tudo. É isso que eu quero dizer para você.
Amém, irmão. Obrigado pela participação aí. Desculpa tomar teu tempo. Fico muito contente de ouvir a palavra de Deus, principalmente você sabe muito, né? Um dia a gente alcança esse conhecimento assim, né? E que Nós Deus temos o continue mesmo abençoando Espírito. aí e que a gente possa marcar Amém. outro dia para a gente conversar mais um pouco. Amém? Amém. Amém. Falou. Feito. Obrigado ao pessoal que acompanhou a gente aqui, né? Deus abençoe.